Olá, estou aqui novamente para conversarmos agora sobre a unidade 2 do nosso módulo de desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Nessa unidade, nós fazemos um passeio aqui pela BNCC. A Base Nacional traz essa concepção de educação não como um preparatório para etapas futuras, mas como um momento da criança ser na sua plenitude, sentir, viver, compartilhar. Então, ali mesmo eles começam a denotar essa concepção quando eles usam 6 palavras-chave para definir as ações das crianças, aquilo que ela tem direito na educação infantil, que é conviver, né, com outros adultos, outras crianças, que é brincar, que é aquilo que a criança faz essencialmente, né, sua principal atividade, é participar desse meio social que se estabelece ali, é explorar, conhecer, né, esse meio por que ela está inserida por meio de uma atividade mesmo, na qual ela exerça toda a sua potencialidade e expressar-se. E tudo isso, gente, sendo assistida por profissionais que têm a capacidade de acolher essa criança e de ouvir e observar o desenvolvimento dessa criança. E o campo de experiência na BNCC, que nós poderíamos dizer assim, que está mais pensado especificamente para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, é justamente esse campo do espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Note que o raciocínio lógico-matemático não seria desenvolvido apenas aqui, mas ele é uma referência para se pensar em que tipo de experiências nós vamos propiciar às crianças com uma intencionalidade de provocar observações nesse âmbito. Então, por exemplo, quando eu proponho uma brincadeira como aquela clássica, né, que nós fazíamos, geralmente em festa de criança, que é coloque o rabo no burro. Nessa brincadeira, a criança tem oportunidade de explorar o seu espaço. Se ela tem seus olhos vendados e ela é guiada por outras crianças, ela vai ser levada a explorar esse espaço como? Com as outras crianças dando comando se ela deve ir para frente, para trás, para o lado, se quando ela chega ali, né, e conseguiu já chegar no cartaz ali, se ela vai pôr mais para cima, se ela vai pôr mais para baixo. Note que isso é muito diferente, por exemplo, de ficar fazendo uma atividade numa folha de papel, onde ela tem que marcar um X na bola que está em cima da mesa, ou marcar, circular a árvore que está do lado de uma casa. Quando você usa um calendário como ferramenta mesmo, né, de controle do tempo, quando você usa um relógio dentro da sala de aula, mesmo que elas sejam crianças muito pequenas que não saibam ler as horas, elas vão ter a oportunidade de observar o uso desse instrumento de medida e um instrumento que mede o tempo. Assim, claro, como a observação dos ciclos, né, dia, noite, as diferentes estações do ano. Nas coleções, quando as crianças são incentivadas a fazer coleções de pedrinhas ou de qualquer outro objeto, quando elas são incentivadas a fazer um controle do número de crianças na sala, elas estão vivendo experiências que lhes possibilitam ter contato com quantidades, levantar hipóteses, sem aquela obrigação de repetir números ou de acertar. Aqui ela está num campo amplo de experimentação. Quando a gente promove com as crianças, por exemplo, a comparação de construções que são mais altas ou até elementos da natureza, as crianças costumam gostar muito, né, ter um encantamento por grandes construções. Então, se a gente puder observar as construções em volta, né, do local da escola, ou levar um vídeo para mostrar as maiores construções do mundo, essas crianças estarão começando a estabelecer relações de maior, menor, elas perceberão que uma coisa, de repente, pode ser muito grande, mas comparada com outra, ela já não vai ser tão grande assim. Bem como a literatura infantil, né? A literatura infantil permite à criança fazer
realmente pensar, levá-la a mundos diferentes que não são aquele espaço no qual ela está vivendo naquele momento, e que pode propiciar, então, uma experiência também simbólica em relação a esses âmbitos, né, desse campo de experiência. E aí, nós exploramos ainda nessa unidade a importância do brincar, porque o brincar, gente, ele permite a criança se expressar os seus desejos mais íntimos. Ela tem na brincadeira também uma forma de extravasar a sua agressividade, por exemplo, sem machucar ninguém. Então, se a criança vive uma experiência, por exemplo, que pode ser de alguma forma traumática para ela, como tomar uma injeção, você pode ver essa criança durante muito tempo repetindo esse ato, né, com as bonecas, com os seus bichinhos de pelúcia, e isso é muito importante para ela. Por isso que é interessante que a gente possa deixar as crianças escolherem, não fazer só atividades tipo, agora vamos todos brincar do rabo, colocar o rabo no burro. É importante? Mas em outros momentos as crianças devem ser incentivadas a fazer suas escolhas. Porque aí você vai observar naquele dia que tipo de brinquedo essa criança escolheu, e ela vai poder talvez trabalhar algumas das suas angústias, ansiedades através desse brinquedo ou dessa brincadeira que ela escolheu. O Piaget também fala sobre a questão da vontade que as crianças têm de brincar umas com as outras, e também de quando elas discutem entre si, dividindo papéis nas brincadeiras. É muito comum a gente ver as crianças combinando, né? Então isso aqui, eu vou ser tal pessoa nessa brincadeira, eu vou ser a mãe, você vai ser o filho. Então, nessa discussão, as crianças estão trocando informações, elas estão fazendo acordos combinados, né? Elas têm que negociar, e isso tem um valor fundamental para o desenvolvimento do raciocínio lógico. E também quando as crianças discutem o significado dos objetos nas brincadeiras, isso é uma coisa muito importante para o desenvolvimento da criança, porque, conforme apontado por Vygotsky, ao fazer isso, nós estamos propiciando o desenvolvimento infantil por conta da imaginação e da inteligência criativa. Se uma criança pega uma caixa de ovo e transforma num vulcão, ou se ela pega um cabo de vassoura e transforma num cavalo, ou se ela pega uma tira de borracha e para ela aquilo vira um trem, um avião, ela está trabalhando justamente com essa imaginação criativa, que é muito importante também para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. E para finalizar, vamos pensar o que caracteriza a ludicidade de uma atividade. Então, conforme apontado pelos autores do livro mostrado, né, o Lino de Macedo e as demais autoras, nós vamos considerar que uma atividade é lúdica se ela tiver, do ponto de vista da criança, prazer funcional, que é o prazer do momento. Eu não faço isso para alguma coisa, eu faço isso pelo prazer que essa atividade me oferece no momento. Também pelo fato dela ser desafiadora para a criança. Se uma criança diz que ela tem 5 anos e mostra os seus 5 dedos, e você perguntar para ela, tem outro jeito de mostrar isso? Usando as 2 mãos, então, por exemplo, ela pode dizer, bom, eu posso fazer 3 aqui, 2 aqui, ou eu posso, né, fazer os 5 aqui e na outra mão eu não vou colocar nenhum dedo. Então, isso é desafiador. Ou se eu peço para essa criança medir quantos passos dá a nossa sala de uma parede até a outra. E agora, se a prof for fazer a mesma coisa, será que vai dar o mesmo tanto de passos? Vai dar mais? Vai dar menos? Então, nisso a gente estará desafiando o pensamento da criança. E também, quando uma atividade cria possibilidades, né, ou te faz dispor dessas possibilidades, nós estamos entrando num campo do ser necessário. Muitas das atividades que nós propomos para as crianças na escola, a criança só faz porque é exigido dela. Será que ela quer fazer? Então, criar possibilidades é dar à criança a oportunidade de participar de atividades nas quais ela se entrega, quer dizer, ela está ali porque ela quer estar, porque ela tem interesse naquilo. E essas atividades, lógico, têm que ser pensadas de acordo com os conhecimentos e as possibilidades que as crianças têm de interagir. Não posso levar nem atividades que não representem desafio nenhum, portanto, não tenham graça, e nem tão difíceis que a criança não consiga estabelecer nenhuma relação com a atividade. Enfim, elas devem possuir uma dimensão simbólica,
Porque a criança muito pequena, a brincadeira dela é toda com o seu próprio corpo, pular, correr, né, se movimentar. Mas chega um momento em que ela começa a brincar com ideias. E aí eu lembrei de uma vez que um dos meus meninos, meus filhos, estava olhando na janela, viu um passarinho na chuva e perguntou: por que o passarinho não tem guarda-chuva? E aí nós começamos a conversar. Como é que seria o guarda-chuva de um passarinho? E essa conversa era lúdica, por quê? Porque trabalha com a imaginação, com os muitos possíveis. E aí no material nós indicamos esse livro do Luca Richbiter, que é o Guia Prático da Pedagogia Elementar, onde há várias histórias semelhantes a essa, na qual ele discute essa dimensão simbólica, né, da brincadeira. E, finalmente, gente, o expressar-se de modo construtivo ou relacional, que é justamente essa possibilidade da brincadeira, de você não seguir um roteiro pré-definido, de você, quando brinca, estar mais solto. Então, uma criança que pega um livro e ela não sabe ler, ela pode começar pelo fim, ela pode abrir a página do meio. Então, essa relação lúdica de prazer com o objeto de conhecimento, com o qual ela não tem um compromisso de seguir uma regra muito pré-estabelecida. Então, essas são questões importantes que foram levantadas na unidade 2 e que você pode aprofundar, então, lendo e estudando melhor o material que lhe foi enviado.